Pode fazer a pergunta, meu amado. Faça a pergunta agora. Então, a pergunta é qual? Como eu evangelizar uma pessoa que tudo para ela tá certo? Tá. Financeiramente. Uma pessoa rica, com saúde, família estabilizada. Como falar para ela que ela tem um dever de ajudar o próximo? Olha só, na verdade, de fato é a matéria evangelismo que a gente aborda mais, mas vamos tentar encaixar e aproveitar aqui. Como nós estamos falando de missões urbanas, nós estamos falando em alcançar as realidades, né, as pessoas, mas não só as pessoas no individual, e sim a gente tentar servir como igreja local uma comunidade, um bairro, uma cidade, tudo mais. Então essa é a tônica, essa é a ênfase da matéria, né? Mas falando aí de indivíduos, nós temos que identificar de fato, porque muitas vezes a gente evangeliza a partir da desgraça, ou seja, a vida desgraçada. O cara cachaceiro, mulherengo, traficante, luta. Os caras assim, socialmente já né? Socialmente o cara já é assim um marginalizado. Então é fácil você falar para o cara assim, você precisa de Jesus. Essa vida que você está levando não é uma vida boa, não é uma vida adequada. Jesus tem uma vida melhor para ti, né? Você precisa de salvação. Então é fácil, porque você está pegando a pessoa a partir de uma vida que a própria sociedade ela reconhece que é uma vida ruim. Então é fácil. Aí você vai evangelizar uma pessoa, de repente, um cara com caráter, com moral, né? Tem moral, é um bom pai de família, é um bom cidadão, é um cara que aparentemente, socialmente, ele não é gente ruim, é gente boa. Aí o cara fala assim, não, por que você está falando que eu preciso de Jesus? Jesus para quê? Não roubo, não fumo, pago meus impostos, sou um bom marido, um bom pai, um bom cidadão, um bom empresário e tudo mais. Então é possível que a gente encontre essas pessoas assim, são raras, né? E aí você evangeliza agora a partir da graça. Olha que coisa interessante, não a partir mais da desgraça, ou seja, pegando toda aquela vida desgraçada da pessoa e você fala, isso aqui não é bom, né? É fácil. Aí você pega então esse cara aí, que ele se justifica, e aí você vai falar, se você não acha estranho, no meio da sociedade, do mundo tão ruim, gente ruim, que a regra parece que é a desonestidade, né? Parece que as pessoas fazendo o errado é quase a maioria. Você não acha estranho? Você não acha estranho porque você é assim? Você nunca pensou, Deus que tem te preservado dessa forma e preservado a tua vida, porque existe um Deus que preserva inclusive pessoas como você, que talvez te deu condições familiares, seus pais te ensinaram valores, virtudes, ética. Você teve a oportunidade da vida que a maioria não tem, tantas pessoas aí com câncer e perdendo filho, e você aí abençoado. Olha aí sua esposa, né, dedicada a você, seus filhos saudáveis, oportunidades que você tem na vida, dinheiro, condição e tal. E aí você vai mostrando para o cara que de fato ele é abençoado e ele precisa conhecer o dono da bênção, o autor da bênção, que não só está preocupado com a sua vida, essa vida, né, física, biológica, social, mas com a sua vida eterna. Fala assim, mesmo você tendo tudo isso ao seu favor, mas você precisa na verdade de Cristo, porque nada que você tem e nada do que você faça de bom e até ajude as outras pessoas, isso não pode te salvar. Percebe, meu amado? Como a gente precisa identificar, né? Então é aí que a gente fala, a gente evangeliza a partir da graça e não a partir da desgraça, né? Então o que a gente precisa entender e que a gente precisa fazer as pessoas entenderem ou enxergarem é que assim, todo ser humano ele é perdido, todo ser humano está debaixo da ira de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte e todos estão debaixo do pecado. Aí quando aceita Cristo isso é resolvido. Então a gente precisa entender essas questões, como também nós precisamos entender que, eu falei acho que na aula passada, retrasada, alguma coisa assim, a respeito de a gente influenciar a sociedade. Então quando a gente pega a Zona Leste, Guatemi, Conquista, os bairros aqui, periferia, nós moramos na periferia, onde existe a violência muito grande, onde existe uma falta de educação muito grande, escolas
onde existe a falta de saúde, né? Saneamento básico, moradia, ou seja, estruturalmente um monte de dificuldade. Então aqui a gente vê que tem um monte de dificuldade que nós poderíamos estar contribuindo. Aí você vai para bairros nobres, onde as pessoas são ricas, onde a segurança lá mas é muito, onde tem guaritas em cada esquina, segurança particular, né? Onde as casas são assim monitoradas, muros altos, condomínios fechados, de luxo, onde as pessoas têm o melhor que a saúde pode ter ou pode pagar, né? As pessoas assim, elas não têm problema com a educação porque os seus filhos estão nas melhores escolas, né, particulares. Tá, então eles não precisam também. Então muitas dessas pessoas são ricas. Essas pessoas, Leandro, aí elas precisam de paz. Elas precisam descobrir o valor, por exemplo, de um filho, que não é das coisas, é a paternidade. E a gente vai então entendendo qual é a demanda, qual é a necessidade de cada região, de cada lugar, para que a gente como igreja possa levar para essas pessoas, irmãos, uma melhoria de vida em todos os sentidos. Porque o que nós estamos falando é o seguinte: a gente vai trabalhar a missão de Deus, que não é só salvar a alma do homem para a eternidade, é fazer com que aqui e agora ele já desfrute da paz, da alegria e da justiça. Não é o Romanos 14:17 que nós lemos, me parece? Se não lemos, vamos ler, bora lá. Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Então o que a gente precisa entender é o seguinte, irmãos: nós precisamos anunciar o Evangelho todo. E o que é o Evangelho todo? Que resgata a alma do homem da prisão do pecado, mas que também lhe restaura como ser humano na sua dignidade, não é? Uma pessoa que... Oi? Romanos 14:17 eu li. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós precisamos entender que a igreja de Cristo, enquanto igreja local, enquanto estrutura que nós temos, enquanto influência na sociedade, enquanto mão de obra, a gente precisa servir o mundo. A igreja não existe para si. Eu disse semana passada que a gente tem a tendência, ninguém precisa ensinar, isso é natural, a gente quer conforto, né? Então a gente quer um espaço onde tem um ar-condicionado, um calor, onde você tem um som bom para ouvir uma música, os aparelhos precisam ser bons, onde você tem cadeiras macias, essas durinhas aí já não está tão boa, não é? Tem que ter acolchoada, você precisa ter um lugar espaçoso, confortável, bem iluminado e tudo mais, não é isso? A gente tem essa, então a gente precisa de um estacionamento, hein? Não tem estacionamento, viu, Jadson? Tem que arrumar um lugar ou alugar um espaço para colocar o carro dos irmãos. Então a gente sempre tem essa tendência, irmão, mas calma aí. Se a gente tiver sempre essa preocupação, essa disposição, nós vamos então esquecendo das pessoas que precisam. E aí por isso que a igreja brasileira é difícil investir em missões no Nordeste, missões em outros países. É difícil porque o dinheiro só vai. E a gente fala, não, mas como que a gente pode mandar tanto dinheiro lá, sustentar a família, abrir igreja no meio do mato, não sei o que tem, onde só vai dinheiro. A gente podia gastar esse dinheiro aqui, ó, porque a gente dá o dízimo, a gente dá oferta, a gente contribui, a gente quer um lugar bom. Tem que ter o equilíbrio, claro, né? Se nós contribuímos financeiramente em um espaço, esse espaço precisa ter o mínimo de manutenção, mas precisa ter dosagem correta, equilíbrio, irmãos, bom senso, não é? Porque a gente não tem limite. Nós somos assim, nós não temos limites. E aí a gente vai se tornando pessoas egoístas, que só quer se servir. E a Bíblia diz que é para a gente renunciar, inclusive, um monte de coisas que nós teríamos direito para alcançar o próximo. Então é isso que a gente precisa pensar. E aí eu quero falar com vocês aqui hoje a respeito de 3 igrejas do Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos. Elas tinham características diferentes. Irmãos, uma igreja local não vai fazer tudo o que o Evangelho propõe. Tudo, não tem como. Ou nós temos uma característica forte em algum ponto, né? Porque quem quer fazer tudo não faz nada. Isso é fato. Você precisa, porque as coisas, para serem feitas como devem ser feitas, elas precisam de uma estrutura. Estrutura demanda tempo, esforço, investimento. Então assim, tem pessoas, não, vamos fazer isso aqui na igreja. Vai lá, faz.
não deu muito certo, não teve expectativa, não teve resultado, deixa aqui de lado e fazer outra coisa. Então as pessoas, não é assim, irmãos. Tudo na vida que é importante é constituída de processos longos e sofridos. É fato, né? Então quando a gente espera resultado também esquece, não vai fazer nada. A gente precisa fazer o que a gente fizer, entender que aquilo é vontade de Deus, faz parte do Evangelho. A gente tem que fazer por convicção, por fé, porque na maioria ou grande parte das vezes a gente não vê esse retorno, essa expectativa, né? É frustrante para o líder quando ele propõe alguma coisa e aí assim você imagina um monte de coisa, né? O povo vai chegar junto, não sei o que, animado, tal. Eu já fiz isso muitas vezes, como líder de jovem, como um monte de coisa, né? Professor de escola dominical, um monte de coisa que a gente está na liderança, então a gente vai, né, incentivando, entusiasmando o povo. Aí você orou, você correu atrás de um, falou com o outro, não sei o que, o cara disse que estava junto e tal. Aí chega no dia, não acontece nada. Cadê o povo que disse que vinha e não veio? Na primeira dificuldade as pessoas abandonaram. Aí gera o que? Frustração, né? Gera decepção, um desânimo. Por quê? Porque nós colocamos a expectativa no resultado. Nós precisamos fazer por uma convicção. Deus nos orientou para fazer isso. Eu vou fazer. Se é convicção, é fé, irmãos. Se é fé, não é por vista. Eu preciso fazer aquilo que Deus me falou para fazer. E Deus vai preparar pessoas para estar ao meu lado. É fato. Só que aí existe uma caminhada, que aí é o grande problema nosso. Nosso grande problema não é de crença, não é se eu creio, nós somos crentes, nós acreditamos, né? No poder de Deus, na ação do Espírito Santo, no Evangelho. A gente acredita, a gente é crente. O nosso problema é tempo, que a gente quer tudo muito rápido. Demorou demais, faz não sei quantos anos que eu estou fazendo isso aqui, não tem resultado. Irmãos, não é assim que a gente vive a vida cristã. Não é desse. A gente faz tanta coisa aqui pela comunidade, esse povo não quer saber de nada, não quer saber de Jesus. Calma aí. Mas nós estamos fazendo as coisas interessados que as pessoas possam vir para a igreja. Nós estamos fazendo e tentando servir as pessoas porque Jesus nos disse para servir as pessoas. E não se essas pessoas corresponderem, vocês continuam, tá? Se elas não quiserem nada com nada, vocês param. Não, irmão, isso é hipocrisia, né? Uma coisa boa, isso deu uma aí fechado em tudo, tem que fechar, ver se ameniza. Não é? Então, meus queridos, eu quero trazer para vocês aqui Atos dos Apóstolos. Vamos ler o texto? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versos número 42 a 47. Atos dos Apóstolos. Vou falar da igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia e a igreja de Éfeso, tá? Cada uma delas tinha características diferentes. Cada uma delas, irmãos. Então vou falar sobre a característica da igreja de Jerusalém. Atos capítulo de número 2, versículos de número 42 até o 47. Vou fazer a leitura. Esse texto diz respeito àquela comunidade lá do livro de Atos dos Apóstolos, que é a igreja, a gente chama de igreja primitiva, né? A igreja que estava nascendo, a primeira igreja, capítulo 2. E aqui a gente vai extrair algumas características. Verso 42, a minha versão diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então essa igreja aqui, irmãos, que esse relato aqui descreve, era uma igreja que vivia em comunidade. Eles tinham tudo em comum, eles se ajudavam mutuamente. Eles entenderam que agora eles foram alcançados por um evangelho que os fez pertencer a um único povo e uma família de Deus. E em uma família deve-se haver serviço mútuo, deve-se haver ajuda mútua,
deve-se haver o desejo de servir o outro. E aqui é interessante, essas práticas como ministério desenvolvido com as viúvas daquela cidade, e a gente vê isso em Atos 6. Então essa igreja começou agora a ajudar as pessoas, principalmente os domésticos da fé, como a Bíblia diz. E aí desenvolveu-se o ministério com as viúvas. Por quê? Naquele tempo, irmãos, uma mulher em Jerusalém, naquela cultura judaica, ela era desamparada financeiramente, ou ia para a mendicância quando morria o esposo e não tinha filho homem, ou ela ia para pedir esmola, né, na frente do templo, na beira do templo, ou ela ia para a prostituição. Era isso que acontecia. Mas havia uma lei de Deus lá no Antigo Testamento, inclusive, para que os órfãos e as viúvas, ou seja, as pessoas desamparadas, elas fossem atendidas. Era uma lei de Deus, né? Então essa igreja, na verdade, nada mais está fazendo do que cumprindo a palavra de Deus lá atrás há milênios, através de Moisés. Nada novo, não tem nada novo aqui. Não é uma invenção da igreja primitiva, é uma vontade de Deus que há milênios atrás foi falado para esse povo, que era o povo de Deus, que Deus estava formando um povo que não fosse um povo egoísta, materialista, um povo que pensasse em si, mas um povo... Irmãos, eu vou falar depois para vocês aqui sobre o ano do jubileu. O ano do jubileu era assim, de 50 e 50 anos, né? Depois a gente retoma isso. 50 e 50 anos, a propriedade, por exemplo, o cara estava em dívida, o cara, sei lá, houve lá de repente a lavoura foi ruim, os gados morreram, e aí o cara precisa de comida e tal, pega fiado daqui, fiado de lá, aí é coisa dele, né? O negócio de fiado é luta. O cara chegou na pobreza, ele só tinha casa, pegou a casa e vendeu para que tivesse aí alguma coisa para os filhos e tal. Essa propriedade, depois de 50 anos, tinha que voltar ao proprietário original. Por que Deus estabeleceu isso? Para que não houvesse uma tribo mais rica do que a outra, e esse desvelamento social. Nós não temos grupos, irmãos, hoje na sociedade, ricos e pobres. Tem os ricos, os mais ricos, os pobres dos mais pobres, tem ricos, hoje fala assim, classe alta, média e classe baixa, né? Não é isso? Mais ou menos? Isso, vai se definindo e tal, né? Renda per capita e tal, aquela coisa toda. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, você tem hoje várias ferramentas para estar avaliando isso aí. Mas a questão a vontade de Deus é que em uma sociedade houvesse um equilíbrio. Para que não houvesse uma pessoa que tivesse tanto, mas tanto, mas tanto, que desperdiçasse, que ostentasse, e aquele que tivesse tão pouco que fosse uma miséria e vivesse uma vida indigna, como tem hoje muitas pessoas. Enquanto outras aí, assim, esbanjam, mas esbanjam mesmo coisa absurda, tem gente que não tem o que comer, não é? Então olha só, Deus então estabeleceu isso lá no Antigo Testamento. E aqui na igreja primitiva, nessa igreja de Jerusalém, foi se desenvolvido, daí surge o ministério diaconal, Jabson. Os diáconos surgem aqui na igreja cristã, surge no capítulo 6. Não é que não existia o ofício do diácono, existia, mas aqui a igreja incorpora isso. E qual era a função dos diáconos? Aliás, por que surgiu o ministério dos diáconos? Porque tinha as viúvas de origem hebreia, as judias mesmo, né? Nasceu em Jerusalém, falava hebraico, ou seja, as mulheres mesmo hebreias, né? E havia mulheres judias, mas que de origem grega. Então os judeus se espalharam pelo mundo depois lá do cativeiro babilônico, né? A partir dali, depois se espalharam pelo mundo aí ao longo dos séculos. Então havia muitos judeus que eram judeus, porém tinha nascido na África, na Grécia, não sei aonde. E na festa de Jerusalém vinha de todo lugar do mundo, que é Atos dos Apóstolos capítulo 2. Todas as nações estavam lá representadas, que havia a festa da colheita, o Pentecoste, aquela coisa toda. E aí essas mulheres que eram de origem grega, elas assim, eram meio desprezadas, não servir as irmãs mesmo, né, que da igreja de Jerusalém. E óbvio, irmão, qualquer semelhança é mera coincidência, né? É que a gente é assim, né, irmão? A gente tem essa tendência, né? Não, esse aqui a gente serve melhor do que esse. Isso o que Tiago diz que é? Acepção de pessoa.
Irmão, é ser humano, né? Mais semelhança de Deus. Como que a gente acha que não, isso aqui a gente serve aqui e se sobrar a gente serve esse? Não, não há uma coisa errada nisso. Isso não é visão bíblica, isso é mundano. Isso foi nos ensinado, que a gente deve amar mais uns do que outros, servir mais uns do que outros. É claro que existem algumas prioridades, por exemplo, tem a família. Eu não posso deixar minha família a Deus dará e querer servir as outras pessoas, não. Só que é preciso ter um equilíbrio, uma justiça, né? Justiça que a gente chama. O que é justiça? A tentativa de equilibrar as coisas. Isso é justiça na ótica bíblica, entre outros significados. Então, aí, quer dizer, não era desprezado. Então, vamos fazer o seguinte, os apóstolos, né? Olha, a gente não pode, não é a nossa prioridade ficar servindo as mesas, ou seja, distribuindo tudo isso aí que é necessário, né? As coisas mais materiais, mais diz respeito mais à necessidade básica diária das pessoas. Então, assim, nós vamos dedicar a palavra, a pregação e a oração. Vocês escolhem dentre vocês 7 homens aí, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, gente, né, que tem a qualificação. Tá bom, escolheram 7 homens. Os 7 homens que escolheram eram de origem grega: Pármenas, Timão, Prócoro, Estevão, Filipe, Nicanor, todos de origem grega. E eles serviram então as mulheres gregas e as outras. E aí surge o ministério diaconal para servir as coisas cotidianas da vida. Olha só o que o texto do capítulo 6 diz, irmão. Eu queria que vocês lessem aí, porque às vezes eu vou falando, mas vamos ler para ver que o texto de fato ele enfatiza, ele fala isso. Alguns pensam assim: ah, não, mas isso aqui é muito. O principal é o evangelho, falar que Jesus salva e o pecador desgraçado está indo para o inferno e ele precisa ir para o céu, né? Isso, o resto é resto, o resto não tem tanta importância não. Não é isso que a Bíblia diz. Olha só que coisa interessante, amados. O capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Eu acho muito interessante o que os apóstolos, como eles falam, né? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, no serviço cotidiano. E os 12, convocando a multidão, os discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Isso aqui que eu quero destacar, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Não era qualquer coisa. Os apóstolos não viram que lá, isso aí, meu irmão, qualquer gente, qualquer pessoa, escolhe aí desocupado, que aí não, sabe, qualquer um aí, só para fazer isso, para dar comida, para qualquer um, só ter um pouquinho de disposição, põe ele aí. Não, isso aqui é um importante negócio, irmãos. Tudo, exatamente tudo que diz respeito ao reino de Deus há uma importância enorme, muito grande. Diz respeito ao reino de Deus, é vontade de Deus, isso é importantíssimo, né? Aí até mesmo a gente fala: não, mas calma aí, tal ofício, isso aqui que importa, isso aqui não, qualquer coisa, né? Arrumar, por exemplo, a igreja, né? Pensar em algumas coisas assim que não são nos bastidores. A gente sabe muito bem que organiza as coisas, o quanto os bastidores são importantes e fundamentais, né? Porque o povo vê quem está lá com o microfone, quem está no destaque falando e tal, tudo prontinho, tudo arrumadinho, tudo feito. O povo vê isso, né? Mas não sabe o quanto custou e quantas pessoas foram necessárias para que tudo aquilo acontecesse. Gente abençoada na igreja, gente restaurada na igreja, mas não sabe quanto custou para o pastor nos bastidores chorar, visitar, ir atrás, aconselhar e tudo mais, né? Então, bastidores, irmão. A obra de Deus se faz em bastidores. A obra de Deus se faz de holofote, não. A obra de Deus se faz assim, a câmera gravando, todo mundo vendo, né? É nos bastidores, irmão. Jesus disse que uma mão faz, a outra não deixa ela saber, não. Fica tocando trompeta aí no meio da praça, dizendo que está fazendo e tal, né? Que hoje é um negócio assim, se fez qualquer coisa, selfiezinha, Facebook, Instagram, qualquer coisa, né, irmão? Não vamos fazer, não, amados. A gente ora no oculto, a gente faz as coisas para Deus, né? Se Deus quiser de alguma maneira explicitar, projetar aquilo, amém. Se não, meu irmão, de boa. Senão a gente até fica perdendo galardão,
com o aplauso das pessoas e tal. Não é o que Jesus disse? Só estou tentando traduzir aqui de uma maneira mais assim, tranquila, os ensinos aqui. E aí, isso aqui é importante negócio. Mas fundamental é o cara que faz, é o pregador, é o pastor, é o professor. Não, irmãos. Qualquer um, qualquer um, que não estou falando qualquer um desprezando, mas assim, todos quanto faz alguma coisa relacionada à obra de Deus, é excelente o que ele faz, e essa pessoa é uma peça-chave, não é uma qualquer. É por isso que a gente não destaca um em detrimento do outro. É por isso que todos para nós são importantes, têm o mesmo valor, a mesma importância. Então quem é maior numa estrutura como essa, o pastor ou um cooperador? Não tem maior. Cada um tem a sua função e a sua importância. E o Espírito opera por todos, através de todos e em todos. Né? Se tem alguém que precisa ser destacado, é Cristo, irmãos, nesse cenário todo. É igual um aniversário que teve, isso não é ilustração não, de fato aconteceu. Um aniversário da igreja e tinha irmã que fazia o bolo, todo ano ela que fazia o bolo, né? Ela que fazia o bolo e tal. E aí o pastor foi agradecer um monte de gente, irmão. O que fizeram, deixar de fazer e tal, e esqueceu da bendita da irmã, de mencionar ela nos agradecimentos. Não ficou bicuda, uma luta. Olha só que coisa de louco. Não, amados, a gente precisa fazer as coisas porque, e aliás, em tudo que a gente fizer, a gente precisa entender. Minha mãe, aqui em 99, aqui no Jardim da Conquista, quem conheceu sabe, começando o bairro, né? Quer dizer, começou bem antes, mas eu digo assim, ainda era muito precário no ano de 99. Barrão vermelho, negócio de esgoto a céu aberto, o negócio era terrível, Conquistão. E aí eu lembro que minha mãe ia limpar a igreja, aquelas cadeiras branquinhas de plástico, sabe, irmão? Os crentes pentecostais suavam igual cuscuz no fogo, né? E vinha pisando naquele barro vermelho, imagina. Aquelas cadeiras ficavam marrom, todo final do culto a cadeira mudava de cor. E eu lembro que eu me converti, né? Fui resgatado por Cristo e ia com a minha mãe limpar a igreja. Então eu sabia muito bem dos bastidores. E lavava banheiro, e esfregava, tinha que esfregar aquelas cadeiras para sair aquele negócio mesmo, né? E tudo mais. Não era piso não, era chão de rústico. Negócio, imagina, poeirona subindo, tal. E os crentes chegavam assim, tudo limpinho, tudo cheiroso, tudo certinho. E minha mãe fazia aquilo com tanto gosto. E eu aprendi isso, irmãos. Ali era uma alegria para mim, arrumar tudo aquilo. Aquilo era uma satisfação para mim, colocar as cadeirinhas todas alinhadas, né? Ajeitar tudo da melhor forma para que os irmãos não ficassem espremidos ali, né? Entre uma cadeira e outra. Parece que tem uns irmãos que não prestam atenção nisso. Você pensa em tudo, aquilo é uma alegria. Você está preparando um ambiente para o povo vir adorar a Deus, louvar a Deus. Que coisa boa, ninguém sabia do que eu fazia. Ninguém nunca, eu não me lembro sinceramente de falar assim, a irmã Vassia que prepara tudo aqui, e minha mãe não estava nem para isso, e eu também não, e a gente fazia, era uma alegria, irmãos, né? É assim que a gente deve servir a Deus, com alegria, para Cristo. E se alguém reconhecer, glória a Deus, e se não reconhecer, não faz absolutamente diferença nenhuma. Igreja de Jerusalém, as viúvas então, elas eram amparadas lá. A vida em comum, do texto que eu li aqui, né? O auxílio aos necessitados, e aí Atos, após capítulo 20, eu quero ler com vocês, verso 35. Estou falando de características da igreja de Jerusalém, tá? 20 e 35? 20 e 35. 20 e 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Então vamos lá para a gente não perder o fio da meada. A igreja de Jerusalém, né? Ela tinha prática como ministério desenvolvido com as viúvas daquela cidade. Atos 6. A vida em comum era uma característica, né? Eles tinham tudo em comum. O auxílio aos necessitados, eles ajudavam as pessoas necessitadas em Jerusalém. E tinha muitas pessoas necessitadas. Em Jerusalém, a cidade de Jerusalém era onde, inclusive, as pessoas pediam muitas esmolas. Lembra do capítulo 3 de Atos, onde Pedro e João foi orar lá no templo e uma pessoa estava pedindo lá no templo? Então tinha muitos, hoje a gente chama de moradores em situação de rua, né? Tinha muitos, tem os mais famosos, né? O cego Bartimeu e tal, tem vários, mas isso aqui era comum, como toda cidade grande. Naquele tempo a Jerusalém era considerada cidade grande, né? Então sempre tem esse desnivelamento.
essa diferença. Atos capítulo 20, verso 35, Paulo disse, alguém pode ler? Um de cada vez, todo mundo junto assim, dá uma confusão. Pode fazer. 35, né? Isso. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado, coisa é dar do que receber. É mais felicidade dar do que receber. É mais feliz aquele que dá satisfação, alegria. Paulo diz que isso é necessário, trabalhando com as mãos. Irmãos, nós trabalhamos no mínimo por 2 ou 3 motivos. Primeiro, para sustentar a nossa família, né? Quem é casado, quem tem filho, autossustentar. Nós trabalhamos para termos recursos, para que a gente ajude as outras pessoas. Olha que coisa interessante. Paulo diz, é muito mais feliz você poder ajudar do que ser ajudado. Lógico, né, irmão? Porque eu ajudo e eu tenho para ajudar. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está ensinando, é mais feliz aquele que distribui, aquele que reparte, aquele que compartilha, aquele que doa, do que aquele que retém para si. Essa é a ideia. Essa é a ideia bíblica. Generosidade, irmãos. É o que a gente precisa praticar. Isso não é natural, moço. Não é natural, tenho certeza. O coraçãozinho sempre vai falar paz. Nem ajuda aquele lá não, porque eu acho que ele, inclusive, o cara não é tão esforçado igual você não. Você tem tudo isso porque você pagou o preço, você se esforçou, você estudou, você não sei o que e tal. Pode até ser que seja tudo isso, mas se eu tive a oportunidade e fiz tudo isso, rapaz, então Deus está me dando o privilégio de ajudar pessoas, não é? Não estou falando de alimentar a vagabundagem de ninguém, preguiça de ninguém. É de fato as pessoas que carecem. Se eu tenho, é a mesma coisa a pessoa, inclusive, que estuda e ele não reparte o conhecimento. Já viu aquelas pessoas assim que elas se reservam em falar algumas coisas? Não, meu irmão. Generosidade intelectual. Eu ensino tudo que eu sei no momento, que eu consigo no momento, para todas as pessoas que eu tiver oportunidade, numa esquina. Eu não gosto nada para sala de aula, não. Os irmãos sabem, me encontrar em qualquer esquina aí, meu irmão, nós vamos falar de Bíblia até 2 horas. Vou ensinar, me empenhar, né? Quero repartir tudo. Eu quero que o cara seja o aluno que seja um professor melhor do que eu, não tem nada não. E se for para eu sentar aí e o aluno vir para cá, louvado seja Deus, coisa boa. Olha o privilégio que Deus me deu de eu participar da formação desse irmão, né? Fala, André, pai, teve um aluno seu, um ano aí, e ele foi aluno seu, hoje é um professor de teologia, professor, pensa no professor abençoado. Eu disse, glória a Deus, deve ser melhor do que eu, e eu estou louvando a Deus por isso, meu irmão. Olha que satisfação. Eu participei, tive parte ali da formação desse irmão, que ele ultrapassou inclusive a mim em vários sentidos. Coisa boa, né, irmão? Sinal fruto, né? Não é? Que coisa boa. Cara, ele é professor melhor que você. Não tem nada não. E aí? Puxa, a minha parcela é essa, tá tudo certo. O Ministério da Palavra também, né? A integração das pessoas incentivavam os que se envolviam com aquela comunidade, visto que muitos decidiram, olha que coisa interessante, trabalhar. Vamos ler o Atos capítulo 4? Aí você fala assim, André, onde você está lendo tudo isso? Eu estou lendo aqui. Ó. O professor estuda, meu amado. Pensando que capítulo 4, se não tem no material, não está na Bíblia. Isso aqui é resultado de empenho para servir vocês melhor. Né? Capítulo 4 de Atos, verso 32 até o 37. Aquela comunidade, os que se envolviam com aquela comunidade, olha só, visto que muitos decidiram trabalhar. Atos capítulo 4, 32 diz assim: e era um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades, bens ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha.
Então José, cognominado, ou seja, apelidado, né, pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Olha que coisa interessante. Levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe ao preço e depositou aos pés dos apóstolos. O que nós entendemos aqui, o que o Lucas está relatando, é que havia uma comunidade, irmãos, onde as pessoas entendiam que elas tinham alguns bens, casas e algumas outras coisas, alguns bens, outros, e eles entendiam que eles não precisavam de tudo aquilo, e que tinham irmãos naquela comunidade, naquela igreja, que tinham necessidade. Não, isso não pode acontecer entre nós. Como que entre nós, na nossa família, na nossa igreja, tem gente necessitada e nós podemos ajudar e não ajudamos? Eu não preciso de tudo isso. Tem um monte de gado, fazenda, casa, não preciso de tudo isso. Vende aqui, deixa que os apóstolos administrem. E eles vão distribuindo aí. Não havia um sequer necessitado naquela multidão de milhares de cristãos, irmãos. Olha que coisa interessante. E o povo de fora olhando. O povo que não era cristão, observando. O povo observa, irmão. Que evangelho é esse que a gente tem que pregar? Do amor, né? Esse evangelho que não se prende às coisas materiais. E o povo olhando, será que é assim mesmo? E eles observando. E eles louvaram a Deus, quem estava observando, pelo fato deles viverem daquela maneira, porque não era comum a nenhum ser humano, nenhuma comunidade viver dessa maneira. Cada um por si, irmão. Cada um por si e Deus por ninguém. Deus não é com egoísta, Deus não é com, né, essas pessoas gananciosas. Então assim, eles observaram, isso não é comum. Não é comum. Um povo que se ajuda, um povo que um vê o outro como objeto do seu serviço, não é comum. No mundão, é cada um por si, meu amado. Não é não? A gente vê isso dentro de famílias, entre parentes, irmãos. É um negócio absurdo. Pais e filhos. Isso é comum, porque o pecado está instalado lá. Agora entre nós não. O Espírito Santo vai fluindo, nos dando um coração generoso. A alma e o coração, diz o texto aqui, era como se fosse um só. Olha que coisa interessante. Eu acho lindo esses textos aqui. Hoje, o que a gente faz então com essas igrejas hoje gigantes, cheias, que não pode abrir um hospital? Se reunir as igrejas, não seria melhor hoje aqui no Brasil? A gente fala aqui no país que a gente mora, né? Sim. Suas igrejas, Sim. grandes monumentos, não pode abrir um hospital para Exato. fazer uma caridade para o povo? Podia abrir e manter coisas de qualidade, né, já? Todas elas. Hospital, Então, escola, né? agora vamos falar isso. Então essas Um estruturas. ponto de vista bem ótico, né? Bem crítico também, porque tem muita igreja que faz do jeito que o André falou, né? Também faz, fica com a mãozinha lá na mão direita fez, mas a esquerda não viu. Ah, mas ainda se fizesse, mano, pelo menos a população era abençoada. Mas nem essa. Difícil. É meio complicado. E é assim, o que eu queria propor, irmão, porque assim, a gente sempre, lógico, você pega aí igrejas aí enormes, gira muito dinheiro. A igreja brasileira é rica, viu, irmão? É rica, é muito dinheiro. Você pega aí essas igrejas grandes, estou falando de igreja de periferia como a nossa, 130, 120, 180, 200 membros, gente que não tem um poder aquisitivo, mas igrejas aí ricas, empresários, gente da sociedade assim, que tem um poder aquisitivo muito grande. Então não há este olhar de servir a comunidade. Então você pega a Avenida Celso Garcia, né? Então você vê lá igrejas grandes, principalmente chegando ali perto do Brás, não é? Igrejas, construções, irmãos, grandes, é muito dinheiro, mas aquele entorno ali, aquele pedacinho do Brás ali, onde tem diversos cortiços, um monte de cortiços, um monte de morador de rua. A gente vai falar aqui sobre a igreja que ela recebia imigrantes, refugiados, que é o que tem muito lá, o que tem de haitiano, o que tem de boliviano, o que tem vários refugiados naquela região. Por que a igreja, as igrejas ali, ou uma daquelas igrejas que tem o poder de transformar significativamente a realidade de muitos ali, por que não fazem? Porque não há essa visão. Não há essa visão, a gente chama de holística do Evangelho, que é o todo do Evangelho. Não é pregar a alma do homem, é pregar o homem, que é alma, que é corpo, que é espírito.
que precisa de oração, que precisa de salvação da alma, mas precisa de comida, precisa de roupa, precisa de emprego, precisa de saúde, precisa de segurança, precisa de uma dignidade mínima. Ou não? Claro que é. É isso que a Bíblia ensina, é isso que essa igreja aqui de Jerusalém está mostrando para nós, não é? Então a gente, mas o que eu ia falar é o seguinte, então a gente vê essas igrejas. Eu estava falando hoje com algum irmão, ou foi ontem, não lembro, a respeito assim, irmão, a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai fazer um negócio assim que vai mudar o mundo. Nossa, não, queridos, a gente tem condição, independente das condições que nós temos condição de fazer alguma coisa para alguém, entendeu? Não é mudar um revolucionário, nossa, isso aqui vai mudar tudo aqui, Distrito de São Mateus, nós vamos mudar. Difícil, mas assim, uma igrejinha nossa, pequena, com poucos recursos, a gente pode começar a fazer alguma coisa, porque o reino de Deus é assim, é como uma semente, né? A sementezinha pequenininha de mostarda, vai lá e é plantada, daqui a pouco cresce uma árvorezinha e os passarinhos vêm e fazem ninho nela, e alguns até desfrutam da sombra, mas um negócio pequenininho, o reino de Deus é assim, pequenos começos, coisa despretensiosa, só que é feito, e a fé não é que é grande, não é pequena, mas essa fé é colocada num Deus, entende? E a gente não mede quantidade de coisas ou volume das coisas, ou grandiosidade das coisas, e sim intenção das coisas, valores que são colocados ali. Então não é resultado, nunca é resultado, e nunca a gente espera que a gente vai mudar meio mundo. Irmãos, tudo que eu comecei na minha vida cristã sempre foi um negócio muito acanhado, né? Muito despretensioso, e eu não vou medindo por essas coisas. Por exemplo, aqui, rapaz, tem muito mais cadeira vazia do que ocupada, né? Estou 12 anos nesse negócio, nessa empreitada, então aos olhos humanos talvez não tenha tido tanto sucesso não. Depois de 3 anos e pouco, eu vou formar 26 irmãos mês que vem, pastor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, né? 26 irmãos em 3 anos, irmão. Tá certo. Já, em nome de Jesus. 5, 6, 7, 8 núcleos de teologia. Só 26 irmãos, eu não conto, eu não contabilizo. São pessoas que eu alcancei, Deus me deu oportunidade, de alguma maneira foram beneficiadas, né? E talvez de fato esse seja a minha partezinha no reino de Deus. Agora, essas pessoas talvez Deus vai usar assim de uma maneira extraordinária. De repente, em questão de ensino, o cara vai abrir um seminário lá que vai ser conhecido em todo o Brasil e América Latina, né? Mas quem participou? Eu participei. Vamos lá, meus queridos, Igreja de Antioquia, capítulo 11 de Atos, tudo em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Então eu falei sobre a Igreja de Jerusalém, né? Uma igreja que atuava na sociedade, e a Igreja de Jerusalém atuava então o quê? Órfãos, necessitados. Era essa a característica daquela igreja, tá? Havia outra igreja no capítulo 11 de Atos, que é a igreja de Antioquia. Então aí já é outra cidade, igreja com outras características, tá? É só para vocês depois ter a referência e leiam o capítulo 11 todo, tá? Não vou ler não, depois vocês leem aí em casa o capítulo 11, né? Principalmente do verso 19 em diante, 19 até o 30. Então o perfil dessa igreja é que ela aceitou Paulo e Barnabé. Olha só a coisa interessante, essa igreja não era em Jerusalém, era em outra cidade, não tinha a mesma cultura de Jerusalém, e eles aceitaram Paulo e Barnabé nessa igreja para ensinar a acolher pessoas de etnias diferentes. Realizou ação social para a igreja de Jerusalém. Olha, eles que ajudaram a igreja de Jerusalém aceitaram Paulo, que a gente pode contextualizar, eram estrangeiros, eram imigrantes, e colocou eles para ensinar, tanto Paulo quanto o Barnabé. Então essa igreja ainda ela realizou ação social, né, para a igreja de Jerusalém, que ainda estava presa às tradições judaicas e teve uma visão de envio de missionários para os gentios. Além disso, a presença dos profetas como Ágabo, né, no seu grupo, também demonstrou como essa igreja possuía uma visão mais abrangente do que a de Jerusalém. Então vocês vão ler, vocês vão encontrar isso aqui, do verso 19 até o 30. Então Paulo, Barnabé, eles são abraçados como membros, como ensinadores. Aí vem Ágabo, que era um profeta, era um cara que já
viajava, era um cara que já tinha o contato com outras culturas, né? Bem interessante isso aqui. Então o perfil dessa igreja já é um pouco mais abrangente do que Jerusalém, porque Jerusalém ainda tinha aquela tradiçãozinha, entendeu? Tinha uns negocinhos ainda do judaísmo e tal. Então você aceitar um gentio para ser uma pessoa de destaque já era dificultoso. Se não tivesse circuncidado, se não guardasse o sábado, se não comesse algumas coisas que a lei proibia, tinha essa dificuldade. Então a igreja de Jerusalém era limitada, mas ela fazia alguma coisa. A igreja de Antioquia já tinha outra característica, trabalhava com imigrantes. Irmãos, anotem aí para vocês pesquisarem: missão mais, M-A-I-S, mais, missão mais. Fica lá no Espírito Santo. Depois vocês procuram na internet para conhecer melhor, tá? Só estou dando os caminhos aqui. Ela fica lá no Espírito Santo, trabalha com a igreja perseguida, mas com refugiados. Então, assim, esse ministério, essa igreja, ou esse ministério, né? É uma igreja, mas que derivou em um ministério, que é o ministério com refugiados. Então, refugiados chega aos montes, irmão, no Brasil. Aos montes, Pacaraima, Roraima, o pessoal está vindo por ali, né? Aí vem para São Paulo, vem para Rio e tal, vai se espalhando. Vocês acompanham os jornais? Não? É porque a mídia para de falar, parece que não está acontecendo mais, né? Mas aquilo que a mídia estava falando, mostrando, está acontecendo, continua acontecendo todo dia, irmão. É que eles mostram, deu lá o bopzinho, né, deixa de lado, fala outra coisa, eles trabalham assim, né, querendo audiência, né? Então mostraram a mesma coisa. Muito tempo eles não fazem isso, tem que atender o gosto do cliente, né? Então, o cara sempre tem uma coisa nova, entretenimento, né? Então, mas está acontecendo a mesma coisa, irmão. Aquelas centenas, aqueles milhares de pessoas vindo lá do Venezuela, obrigado, mais um outro lugar. Venezuela é o principal, né? Mas tem outro lá também. Haiti também continua, né? E muitos outros lugares aí. Mas assim, Venezuela que é a bola da vez, né? Onde está o povo saindo, porque o camarada lá tem castigado a nação de uma maneira assim terrível, o ditador lá. Então, amados, isso está acontecendo, continua acontecendo. E o que fazer com essas pessoas? Famílias inteiras que estão em situação degradante, sem comida, sem remédio, sem moradia, sem nada. O que fazer? A igreja precisa fazer alguma coisa. E esse pessoal está fazendo, eles são mais. Pesquisem lá, vocês vão ver que coisa interessante. Então, essa igreja de Antioquia tinha esse perfil. Olha só. Então, a igreja de Antioquia fazia o que a igreja de Jerusalém fazia? Não. A de Jerusalém fazia o que de Antioquia fazia? Também não. E de Antioquia ainda ajudava Jerusalém, no envio ainda de recursos e tudo mais, porque houve uma grande fome em todo mundo nessa época, e a própria igreja de Jerusalém estava precisando, e Antioquia foi lá e mudou, né? Lembra lá de 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que a igreja também de Jerusalém estava passando por isso, era outra época, e a igreja lá na Macedônia também contribuiu para os irmãos, mesmo não tendo, os caras eram ruins, né, de dinheiro, mas tinha vontade, a gente não faz porque falta recurso, mentira. A gente não faz porque a gente não tem dinheiro, mentira. A gente não faz porque não tem gente, mentira. Não se faz porque não se quer fazer. Porque quando a gente apresenta algo relevante para o reino de Deus e a vontade de Deus, Deus providencia tudo isso. Você acha que falta recurso para Deus de alguma coisa? Não falta, irmão. Falta. Aqui a gente não tem isso, não tem aquilo. Ué, então tem alguma coisa errada com o teu coração, com o meu coração e com a nossa vida. Porque Deus te disse, eu garanto, pode fazer. Começa, eu dou recurso. É que a gente não começa. O problema é esse. Deus vai abençoar o quê? Que a gente não está apresentando projeto nenhum diante de Deus. Não é? Tem uma coisa para se pensar. Outra igreja aqui em Atos, capítulo de número 18 e 19, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18 e 19. Então eu falei da igreja de Jerusalém, que a sua característica era uma obra social, cuidava dos órfãos, das viúvas, que na época eram as pessoas que mais tinham uma carência lá, né, por conta da cultura na cidade. A igreja de Antioquia, então, tinha esse perfil já mais, a gente chama de multicultural. Olha só, deixa eu só ainda ficar na igreja de Antioquia antes que a gente vá na de Éfeso. Irmãos, tem um ministério muito interessante que a gente precisa dar atenção, viu? Presta atenção em vocês, para pensar e orar a respeito disso, e falar com os pastores e tal, e com as pessoas responsáveis, para sugerir.
Como que a gente vai trazer pessoas surdas, mudas, para a igreja ouvir a pregação? Tem que ter um intérprete, não tem? De Libras? Sim ou não, mano? Sim. E por que a gente não pensa nisso? Ou será que não tem? Ou será que pessoas, inclusive, não trazem muitas vezes porque falam, vou levar o cara lá, como que o cara vai entender o quê? Ah, Jesus pode fazer milagre. Claro que pode, né? Mas assim, só Jesus que é responsável? Não. Vamos pensar, queridos, em um ministério, na igreja. Ah, mas eles não vêm. Ué, não tem ministério, como que Jesus vai mandar o povo aqui se não tem um ministério para atendê-los? Faz sentido. Não faz, né? Jesus vai mandar a partir do momento que a gente colocar o projeto e tiver pessoas lá. Então pense aí, comece a orar já, conversar com os líderes, Tá aqui um. Isso, conversar com os líderes, né? São sugestões. Conversar com os líderes, orar, identificar se tem alguém que tem desejo de aprender Libras. É um cursinho que não é caro, irmãos. Se duvidar, eu arrumo para vocês de graça. Olha aí, agora ficou bom o negócio, né? O negócio já está ficando bom, não está não? Sabe quem está aprendendo? Minha filha. Então pronto. Então encaminha para alguém. Irmãos, eu só estou dando um exemplo. Só um exemplo. Tá certo? Alguém que comunique a pregação e o culto em Libras. E aí você vai ver só se não vai surgir, se Deus não vai trazendo esse pessoal. Eu só dei um exemplo, tem outros mais. Tem rapaz, qual é o ministério que só trabalha com homossexuais? Só com homossexuais. É o público que eles evangelizam, trabalham. Eu esqueci agora, rapaz, Clube Love? Não é Clube Love. Depois vocês me lembram direitinho para eu pesquisar lá, que agora me fugiu da mente. A irmã é uma missionária chamada Andréia Vargas. Anotem Andréia Vargas, vocês acham no Google, acham tudo, né? YouTube e tal. Andréia Vargas. Essa irmã tem um ministério com esse público de homossexuais. Tá certo? Andréia Vargas. Que eu esqueci. Missão Avalanche, o nome. Pronto. Põe lá, Missão Avalanche. E eu acho que é lá no Espírito Santo também, se não me falha a memória, viu? Tem que ser no Espírito Santo, né? Tem que ser no Espírito Santo. Se não me falha a memória, é lá. Mas é Missão Avalanche, tá? Então procure saber, irmão. Procure se informar desse negócio. Vamos fazer alguma coisa pelo amor de Deus. Não vamos só assistir as aulas e achar um negócio até interessante e concordar, é verdade, olha só. Não, querido, eu quero que no final dessa matéria a gente faça alguma coisa efetiva. A gente pelo menos comece a orar a respeito de alguma coisa. Deixa o Espírito Santo colocar no coração de cada um de vocês alguma das coisas que a gente está discutindo aqui, para que o Espírito Santo possa usar vocês aí, não sei em que caminho, é Deus que sabe, né? A demanda cada um tem nas suas igrejas, na sua região e tal, e Deus tem um chamado, uma vocação. Deus quer usar cada um de nós em algo específico, irmãos. Tá bom? Então vamos lá. A igreja de Éfeso, capítulo 18, capítulo 19. Paulo estava ensinando aquela igreja a desenvolver sua pastoral naquela região. E trabalhou então a presença da liderança e dos membros leigos daquela igreja. É muito interessante isso, irmão, porque nessa igreja de Éfeso, a característica lá era o seguinte: era ensino. E ensinar quem? Todos quantos fossem possíveis ensinar. Então olha só, ministério de ensino só bíblico teológico? Não, na área educacional. Já pensou? Você pegar as estruturas e fazer esse reforço escolar, por exemplo, né? Professores, tem professor aqui, pastor William? Aqui tem professor? Tem, a Regina, é uma que eu sei. Tem professor? Duas professoras, né? Tem 3, olha aí. Na igreja, de repente, lá vocês têm, né? Mas geralmente tem uma irmã que fez um magistério, a outra que trabalha com 4. Olha aí que coisa boa. Então imagina só uma proposta, a sugestão, uma proposta aí de pegar essas irmãs ou remunerá-las, né? Com um valor simbólico para também dar um suporte para elas no horário que elas não trabalhem na escola onde elas trabalham, um sábado, um horário diferente, para dar reforço e colocar aí aqui, reforço escolar do ano tal ao ano tal, né? Ou de repente tem irmãs que trabalham com educação infantil. Então vamos fazer alguma coisa aqui para ajudar, de repente, que nesse bairro aqui tem aqui 20 mães
que são arrimo de família, solteira, só precisa trabalhar para sustentar o lar, mas não tem onde deixar a criança, porque não conseguiu vaga, ou porque talvez aquela creche lá está numa situação precária. Opa, mas aqui nós temos 3, 4, 5 irmãs, vamos ajustar isso aqui, vamos fazer um rodízio, vamos dar pelo menos café da manhã e almoço para essas criancinhas, e esses profissionais cristãos voluntários vão servir essas 20 mães. Olha, irmão, já pensou um negócio desse? Que impacto que teria na cabeça e no coração dessas pessoas, e olhariam a igreja de uma maneira totalmente diferente? Né? Uma igreja que serve, uma igreja que se doa, uma igreja que quer abençoar o seu entorno, o bairro, irmãos. Não é um negócio interessante para se pensar? E para se fazer também? A mulaça pega quem tiver com o coração aberto. Oi? A mulaça pega quem está com o coração aberto. As professoras. Porque depende do coração delas, né? Também. Sim, claro. Exato. Mas o que acontece, queridos, quando nós oramos, quando nós apresentamos um projeto interessante, pode ter certeza, o Espírito Santo é o responsável para mover o coração das pessoas. O Espírito Santo é o mais interessado e fará isso. Irmãos, eu estou falando com toda a convicção. Não vou dizer que Deus está me mandando falar, não. Mas eu acredito de fato que o Espírito Santo é aquele que se responsabiliza para tocar no coração das pessoas, naquilo que o próprio Espírito Santo se interessa. Então, se é um projeto de Deus, se é algo para abençoar pessoas, vidas, irmãos, não vai faltar gente. Ainda que tenha na igreja e essas pessoas fechem o coração, Deus trará de outras igrejas, gente que não é evangélica, inclusive, gente que não professa a nossa fé, é um espírita, é um católico, é não sei o que, mas o coração é movido por Deus, porque Deus usa tudo e todos em benefício das pessoas, porque o reino é maior do que a igreja. Lembra que eu falei para vocês no comecinho da matéria? A igreja, instituição, igreja e reino de Deus. Então, de repente, na igreja local, não encontra, embora tenha, mas não estão com o coração aberto. Não tem nada não. É para Deus o projeto? É de Deus o projeto? Nasceu no coração de Deus? É para ajudar a vida? Gente, Deus dá recursos, esquenta a cabeça. Não é responsabilidade nossa arrumar a gente. Não, é Deus que faz isso. Né? Então, uma coisa que eu não me preocupo é com o aluno. A gente faz a nossa partezinha, né? Divulga aqui, incentiva o irmão e tal, encontra, incentiva, vamos estudar, meu irmão. Aquela coisa, mas irmãos, é Deus. Porque se for no meu esforço, eu achar que sou eu posso até juntar gente, mas é que não vai ser muito bom, não. Mas quando é Deus, irmãos, que vai trazendo o povo, quando é Deus que vai abrindo o coração do povo, o negócio é bom demais. Menos trabalhoso, ou pelo menos o trabalho a gente se cansa, mas não se estressa. Que quando o negócio não é de Deus, nossa, a gente se cansa e se estressa. É um estresse lascado, a gente quase que morre no processo, murmura, é um negócio terrível. Agora, quando é de Deus, a gente se cansa, mas não tem estresse, tem prazer, tem alegria, tem satisfação, missão cumprida. Eita, que trabalho lascado que eu tive, mas vou fazer tudo de novo. Não é assim, irmão, que acontece? Né? Tem negócio assim que você fala, meu Deus, que trabalho lascado, que sofrimento, que dificuldade. Aí acabou, você fala, rapaz, eu vou fazer de novo. Meu Deus do céu, que maravilha. Vocês têm uma pergunta fácil e rápida, assim, para fazer até aqui, que a gente falou? Porque eu quero falar, se Deus quiser, na sexta-feira que vem, amados, sobre... porque a gente está falando tanta teoria. Aliás, eu ainda vou trazer uma realidade que a gente enfrenta na questão da justiça social, as leis, população carcerária feminina, inclusive, eu vou destacar, sobre cotas, o porquê que os negros eles foram tão prejudicados e hoje tem leis para tentar indenizá-los. A gente vai discutir tudo isso, tá? Mas depois, porque falando tudo isso, eu quero falar sobre ações práticas, o que de fato nós podemos fazer. Eu vou trazer toda teoria, estatística, realidade, a nossa vida real, nosso mundo real, e aí depois ações práticas, que a gente pode fazer de fato, efetivamente, que não é assim, isso é teoria, André, isso aí fica na sala de aula, muito bonitinho, mas não dá para fazer, não. Aí eu vou sugerir para vocês, irmãos, a gente pode fazer isso. Vou dar todos os caminhos, todos não, mas vou dar os caminhos, as sugestões e os meios para fazer. Então assim, né? A gente vai ter aqui toda a condição para tentar fazer alguma coisa. Se não fizer,